Um computador, uma ideia na cabeça e a coragem de enfrentar um mercado que nem existia ainda. Foi apenas isso que esse cara precisou para virar uma das maiores histórias de sucesso do empreendedorismo brasileiro. A criação do Buscapé. Uma empresa que nasceu na faculdade, desafiou o varejo tradicional e foi vendida por 374 milhões de dólares. Tudo isso com apenas 30 anos de idade. No episódio de hoje você vai conhecer a história de Romero Rodrigues. Ele conta como foi enfrentar um mercado que ainda nem existia, como lidou com a resistência do varejo tradicional, os bastidores da venda milionária e, depois disso, como virou um dos principais investidores em startups do Brasil. Você vai entender o que faz uma startup dar certo, como escolher os melhores empreendedores para investir e por que, às vezes, vale mais a pena abrir mão de uma boa ideia do que insistir no caminho errado. Se você sonha em empreender ou quer saber o que separa quem fatura milhões de quem quebra no meio do caminho, fica com a gente, esse episódio está imperdível. Mas espera um pouquinho aí. Sua gestora cresceu, os ativos sob gestão aumentaram e você decidiu profissionalizar a sua operação. Contrata um COO e investe mais de R$1 milhão entre salário, taxas de recrutamento, sistemas e depois de um ano, nada mudou de verdade. Sem processos escaláveis, sem clareza, sem resultado, você acha que o COO falhou, mas ele não falhou sozinho. O que falhou foi o desenho da sua operação. A maioria dos gestores ainda trata as áreas como risco, compliance, RI ou operações como algo que alguém vai resolver. Mas você não age no seu fundo na base do achismo ou da esperança, certo? Então por que a sua empresa segue no improviso, na base dos remendos? Na Outliers Advisory, nós ajudamos a redesenhar sua estrutura, atrair talentos certos e garantir que a sua gestora seja tão boa empresarialmente quanto você é na gestão dos fundos. Fale com a gente. Seu COO agradece, seu RI agradece e o seu investidor também. Nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. E hoje eu tenho aqui a presença do nosso amigo ilustre, Romero Rodrigues. Romero, obrigado por... Imagina, obrigado a você, Samuel. Obrigado Prazer. por topar aqui o convite. Prazer estar aqui. Segunda vez que a gente grava. Eu tive o privilégio de te entrevistar na época que eu estava na XP ainda. Foi uma entrevista legal que o Guilherme Benchimol também participou. A gente falou sobre empreendedorismo. E a ideia é hoje falar um pouco mais sobre empreendedorismo de novo, a arte de investir em startups. O Romero tem uma história muito bacana. Foi um dos primeiros empreendedores brasileiros que conseguiu trilhar o caminho de sucesso de empresa de garagem para empresa bilionária. E, bom, Romero, muita gente conhece a sua história, mas nem todo mundo conhece a sua história. Para alguns vai ser repetido, mas fiquem aí. Conta um pouquinho da tua história, começando lá da Vila Mariana, Poli, computação, montar Buscapé, até a gente chegar aqui próximo dos dias de hoje. Boa, bora. Bom, eu sempre gostei de empreender. Desde moleque eu inventava coisa para fazer. E na 8ª série eu descobri a computação, a programação, me apaixonei por aquilo. Isso era 1990? 92, 91, 92. Tá. Época do PCXT. E me apaixonei, virei um nerd de carteirinha, autodidata em programação. E aí, obviamente, as duas paixões tinham uma intersecção muito boa, porque se eu queria empreender e podia fazer isso com software, né, o capital inicial era só intelectual. E aí, já no colegial, eu tive essa sorte de já saber muito bem o que eu queria. E aí eu fui já drivado para fazer engenharia elétrica, para falar, pô, eu quero complementar o que eu sei de software com hardware, mas não com a visão de necessariamente atuar como engenheiro. Uhum. Seria um plano B, muito bacana, mas o plano A era empreender. E dentro da faculdade eu já comecei, obviamente, a provocar meus colegas de classe, amigos e tal. A gente criou um grupo, um think tank, que a gente fica pensando em negócios. E aí um dia desse grupo acabou surgindo a ideia de fazer um comparador de preço. Isso era 98. Comparador de preços online. Online, sim. A internet estava bem no comecinho e não tinha como você fazer comparação de preços, né? Você tinha que ir de loja em loja, aquela loucura. O varejista falava, não dou preço por telefone. E a gente achava que aquilo estava errado. A gente era inconformado com aquilo e achava que aquilo tinha que mudar. E a gente resolveu capturar os preços que já estavam disponíveis online para talvez com isso convencer os varejistas a dar preço. E assim começa o Buscapé, a gente lança mais ou menos uns 9 meses depois de começar os trabalhos, na época com 35 lojas, 30 mil produtos, era 100% da internet brasileira, em 1º de junho de 99, e realmente os varejistas não gostaram, tanto que a gente já largou recebendo o processo de varejista que não queria ter o preço comparado.
Enfim, o Buscapé foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei 14, 15 anos à frente da empresa como CEO. Em 2009 teve um grande evento de Isso. Em liquidez. 2009 teve um grande evento de liquidez e eu fiquei, na verdade, até 2013 para 14 ali. Uhum. O evento de liquidez em 2009 foi a Prosus, Naspers, que é dona do iFood, Sul-africana, né? OLX, sul-africana, Zap, Viva Real e outros, adquiriu 90%, 91% do Buscapé, para ser exato. Num valuation que hoje até nos mundos de hoje não é tanto dinheiro, mas foi o maior valuation disparado de uma startup na época, que foi 374 milhões de dólares. E os fundadores continuaram com os outros 9%, e a gente seguiu aí tocando o Buscapé. No meu caso, eu fiquei por mais 5 anos lá. Como até CEO. começo de 2014, quando eu deixo a companhia, exato. Como CEO do Buscapé e depois também como CEO de uma divisão da Naspers. Só uma dúvida, quando vocês venderam, vocês passaram por toda a jornada de receber investimento anjo, depois recebe, sei lá, o série A, série B, séries, várias letrinhas aqui, sopa de letrinhas, a gente pode até falar disso depois, é comum para startups. E ao longo dessa jornada de receber investimentos, os empreendedores vão sendo diluídos. Quando vocês venderam esses 91%, quanto que estava nas mãos dos sócios fundadores? Mais ou menos. Já era menos de 50%. Mas era um valor era alto menos ainda. de 50%. Legal. Tinha bastante com o time, stock option com o time também. A gente distribuiu, acho que foi talvez a primeira empresa no Brasil a distribuir stock option. Começamos a distribuir em 2000, mas o controle já estava com os investidores. Legal. E você está certo. Curiosamente, o Buscapé acabou ganhando muita manchete por causa do valor da transação, mas a coisa talvez mais importante que estava acontecendo ali era que, de fato, o Buscapé era a primeira startup que passava por financiamento por estágio, que é o Venture Capital, ou seja, você fatiar ao longo do tempo o risco, e à medida que os riscos diminuem, a rodada, né, o estágio vai subindo, o valuation vai subindo, e era a primeira que dava saída para todos os investidores, que fechava esse ciclo. E isso, sem querer, acabou me colocando, inclusive, na rota depois de investidor. Legal. E então você saiu ali 14 para 15, você deixa o Buscapé, e você, eu vi uma das suas diversas entrevistas em que, quando houve o evento de liquidez, que vocês venderam 91%, muitos empreendedores começaram a te procurar por conselho, para pedir dinheiro, para investir, e você de fato começou a investir em alguma coisa aqui e acolá, nada que conflitasse ou concorresse com o Buscapé, e você chegou ali o quê? 20, 30 empresas investidas? Umas 30, 35 empresas. Ainda trabalhando no Buscapé. Ainda trabalhando no Buscapé. Até o momento que você falou, poxa, deixa eu fazer isso aqui de uma maneira mais profissional. Foi. Na prática, o que aconteceu foi, eu sempre, obviamente, muito curioso, eu sempre estava próximo do ecossistema e de outras startups. E cheguei a investir em várias delas, mesmo antes da Naspers entrar. Acho que talvez o meu primeiro investimento seja de 2004. E nessa época, eu investia meio que em qualquer coisa que eu achava interessante, e às vezes coisas ligadas a comércio eletrônico, inclusive. E aí, rapidamente, eu percebi que isso podia gerar uma situação de conflito, porque se eu estou no dia a dia do Buscapé, o Buscapé está crescendo, está expandindo, está entrando. O Buscapé, quando eu saí do Buscapé, o Buscapé era uma empresa de 1.500 colaboradores, 600 milhões de receita anual. A gente estava pelo segundo trimestre maior que o Mercado Livre em receita, então era um tamanho significativo. Mas não era só Buscapé, era um conjunto de 30 marcas. A gente tinha dentro do nosso guarda-chuva Buscapé, Bom de Faro, Que Barato, que virou LX, Vetex, a gente tinha uma participação relevante, Hotmart, a gente tinha uma participação minoritária, enfim, uma série de negócios. E obviamente, nessa construção desse portfólio anjo, eu percebi que coisas relacionadas a e-commerce vão ser dotadas de gerar conflito. Parei de fazer. E aí, depois que a Naspers adquiriu o Buscapé, eu voltei a investir de uma forma muito mais frequente, mas, de novo, que eu comentei, meio que sem querer. Os empreendedores que viam uma dor muito parecida na nossa história com a dor que eles estavam sentindo, começavam a procurar a gente para poder... A gente, eu digo porque os meus cofundadores também passaram pela mesma coisa, para eventualmente receber um cheque. Então, um exemplo disso, eu lembro até hoje, três fundadores incríveis que me procuraram para uma mentoria. Essa mentoria virou a segunda, a terceira, que depois virou um encontro mensal, que depois virou eu participar como investidor anjo da companhia,
que eles falavam, pô, eu tenho o mesmo problema que o Buscapé. No Buscapé, as grandes lojas queriam me matar, te matar. O meu problema é o seguinte, eu preciso agora convencer as academias que o meu negócio é bom para elas, que tira a ociosidade e tudo mais. E era o Vini, o João e o César, Do Gym né, Pass. CEO do Gym Pass. Então, você vê, por reconhecer uma dor que existia, o founder, muito bem preparado, foi procurar uma mentoria, e essa mentoria acabou virando um investimento. Então, isso acabou se repetindo algumas vezes ali, e num determinado momento da trajetória, de 2013 para 2014, a Naspers, agora a Prosus, teve uma mudança de gestão e de estratégia, e aí eu não concordava muito com a estratégia, porque eu achava que poderia colocar o Buscapé numa posição muito fragilizada, que era, na verdade, vender a maior parte dos ativos do Buscapé, separar pagamento da parte de mídia, de comparação de preços, e aí, nesse momento de discordância, eu falei, olha, eu vou seguir outro caminho, infelizmente, eu por mim estaria no Buscapé até hoje, mas não acredito mais nessa estratégia. E aí, eu já tinha um relacionamento muito longo com o Jeff Brody, que é fundador da Redpoint, nos Estados Unidos, Gestor com de o Venture Matheus Capital Schilling. americana. Exato, a Redpoint é um fundo Tier 1, primeiro quartil lá da década de 90, a Headline, que na época ainda chamava Ventures, e aí, com base nesse relacionamento, eles falaram, pô, você não quer vir fazer Venture Capital com a gente? Eu me juntei com o time aqui no Brasil para tocar os fundos da Redpoint. Perfeito. E aí você ficou nessa primeira gestora de Venture Capital, a Redpoint e Ventures, por... Fiquei não, ainda estou. Porque explica um pouco pra gente. Isso, os fundos de Venture Capital são similares aos de Private Equity, então eles são safrados. Então você basicamente coleta compromisso de todos os investidores e com as cartas de compromisso você monta o fundo e esse fundo tem data para acabar, geralmente 10 anos. Então o primeiro fundo, que é final de 2012, o segundo fundo é de 2018, e uma vez montado, você vai, usa aquele capital para montar o portfólio e depois você vai ajudar esse portfólio a crescer em valor e depois sair e devolve o dinheiro para o cotista. Uma vez que você devolve o dinheiro para o cotista, o fundo é desmontado. Então, num determinado momento, pós-pandemia, ali em 2020, a gente decidiu que não teria um fundo 3 naquela mesma configuração de sócios, e mais todos os sócios, obviamente seguindo todo o compromisso e toda a ética profissional, a gente falou, não, mas nós vamos terminar esse trabalho aqui que a gente começou juntos. Então a gente segue em todos, os 5 sócios, os 3 brasileiros, mais a Redpoint e a Headline, tocando Fundo 1 e Fundo 2, que eventualmente quando acabar aquilo é encerrado. E aí eu comecei uma história, que é o Headline, com o Fundo Headline 3, com o Redpoint e Ventures, que agora chama Headline, por isso que a gente usa essa marca, que foi uma história... que teve uma reviravolta bem rápida, a gente anunciou e alguns meses depois a XP ligou pra gente e falou, pô, vem fazer isso aqui dentro de casa. Então hoje eu sou sócio da XP responsável por Venture Capital, gestor do Headline, sócio da Headline Global, investindo em Venture Capital na América Latina. Boa, boa. Você falou um nome muito bacana que é o Gym Pass, eu acho que eu queria pegar... O Hub agora, né? Pois é. Queria pegar esse exemplo para você explicar um pouquinho da jornada do investidor em startups. E falar de números aqui, né? Eu participo de um grupo de investimento anjo chamado Poly Angels. Você até estava lá, não sei se você saiu. Existe o FEA Angels, o GV Angels, Inspire Angels, e o que é isso para quem não sabe, tá? São grupos de WhatsApp ou outro canal em que existe lá uma coordenação que traz oportunidades de investimento em startups, todo dia, toda semana. E é muito difícil, né? Olhando aqui o Poly Angels especificamente, que eu participo, é muita coisa. Assim, toda semana tem 2, 3 oportunidades dos mais diferentes segmentos. E todo mundo tem o sonho de botar lá 10 mil reais, 20 mil reais, e isso se multiplicar por 50, 100. E você conseguiu fazer isso em alguns, não sei se 10, 15, 20 investimentos. Vamos pegar aqui o caso de Gym Pass, conta um pouco pra gente. Eu não sei se você pode falar, não, acho quanto que você... posso, não, você claro. Indiscreto aqui. Se você não quiser falar, você não precisa, obviamente. Quanto você botou de grana? Olha, eu vou dar alguns exemplos e vamos focar talvez em 3 exemplos em que o dinheiro tenha voltado. Perfeito. Porque obviamente tem muito investimento em companhias excelentes,
mas que a gente ainda não saiu. Não saiu ou porque não teve oportunidade ou porque a gente acredita que a empresa vai crescer mais, tá? Então, assim, entre investimento na pessoa física, investimento junto com os sócios da Redpoint e Ventures, ou até investimentos na época de Buscapé, que eu me envolvi em conselho, tem 10 companhias que hoje, ou em algum momento, que a gente não sabe necessariamente o preço das coisas, não é marcado a mercado Venture Capital, mas que em algum momento valiam mais de $1 bilhão, ou seja, que são unicórnios que eu tive envolvido. Então são 10 companhias, mas dessas, eu acho que a gente tem alguns exemplos legais. Então, por exemplo, Gympass. Eu vou dar até números que são do fundo, que são públicos. A Redpoint Ventures investiu, eu ainda não estava no dia a dia, eu já era investidor anjo da Gympass, mas eu ainda não estava 100% do tempo na Redpoint Ventures. Mas ela investiu na rodada Seed um cheque de $200 mil, que na última rodada que aconteceu, se eu não me engano, em 2021, ou 22, 21, a gestora, o fundo decidiu vender aquelas ações. A gente ainda tem participação na Gympass, mas aquelas que a gente comprou por $200 mil, a gente vendeu por $20 milhões. Então, é um retorno de 100 vezes naquele cheque. Né? Isso mostra como... Um período de quantos anos? Isso foi de 2013 a 2021. Então, 8 anos. Aí. Tá. Então, isso mostra, inclusive, algo que é muito relevante em Venture Capital, que é a lei da potência, o Power Law, que diz que boa parte dos resultados de um fundo está concentrado em poucos ativos, mas que dão um resultado muito grande. Então, quando a gente faz um exercício e fala assim, pô, imagine que aquela participação na Gympass a gente tivesse pago, em vez de $200 mil, tivesse pago $400 mil, o retorno ia ser a metade. Não ia ser 100, ia ser 50. Mas a gente não come retorno. A gente come cash on cash, ou seja, o que volta de dinheiro. O que volta de dinheiro é basicamente a mesma coisa. Porque no primeiro caso, qual foi o lucro? 19,8. E nesse segundo caso hipotético, 19,6. Então é basicamente o mesmo lucro. Então é muito mais importante você acertar o ativo certo do que você necessariamente comprar ele só pelo melhor preço. O preço tem que estar ajustado, mas não é sobre comprar barato. Legal, é sobre comprar qualidade. Percentualmente uma coisa faz muita diferença para outra, mas financeiramente, o efeito prático, né? De fato. Um outro exemplo, eu acho que é Pismo, talvez o exemplo mais emblemático. O que a Pismo faz? De maneira resumida? Pismo é uma companhia que faz processamento de pagamento. Começou com cartão de crédito, depois, enfim, toda a parte de soluções para bancos. Meio então, que imagina, o back-office dos pagamentos. É o back-office. Então imagina que teu cartão tem lá uma bandeira, então seu cartão XP, Visa, passa numa maquininha da Stone, mas alguém tem que conversar com a Stone, com a XP, com a Visa e falar, não, essa transação do Samuel aqui aprova ou não aprova. Quem faz isso é a processadora. Então a Pismo é uma solução de processamento criada. A gente investiu na Pismo em 2016, né? Ela foi criada por 2014. Começou pela Ju, pela Dani, né, Binatti, que chamou a Ju, o Marcelo, chamou o Ricardo, e esses 4 fundadores já tinham experiência no espaço e resolveram criar a mesma empresa que eles tinham trabalhado uma década antes, só que agora usando uma tecnologia nova, tecnologia de microserviços, Kubernetes e tal. E foi um sucesso. A companhia foi adquirida pela Visa por $1 bilhão de dólares, 100% cash, e foi um retorno fantástico para o fundo. Também, se a gente pega aquele primeiro cheque que a gente fez na Pismo e pega aquelas ações do primeiro cheque, a gente está falando de mais de 100 vezes de retorno. Como todo, foi um retorno aí de 20, 30 vezes em dólar para o fundo. Então, de novo, mostra como é importante você investir num time que seja muito bom, que entenda do espaço que eles estão atacando e esteja num mercado grande. Perfeito. E, pô, legal, investir, né? Achar um time bom. É muito, muito amplo e difícil pra caramba. De novo, eu tive 3 experiências só com empresas anjo. Tô investido em 2 ainda. Uma delas a dona desistiu e devolveu o dinheiro. Um negócio meio inusitado, né? Bacana. Uma pessoa formada em Harvard e tal. Aquele currículo brilhante, mas ela desistiu. Quis ser empregada de novo. Mas é muito difícil, assim, o acompanhamento. Pô, eu tô aqui inserido no mercado financeiro, conheço alguma coisa, acho que eu não sou tão idiota assim, e tem uma dificuldade gigante de acompanhar.
de achar as pessoas. Para outras pessoas que eventualmente têm interesse em investir, né, em startups, queria roubar de você um pouco. O que é o teu playbook para identificar bons negócios? O que são 3 ou 4 características que são assim, batata? Toda empresa muito vencedora, os founders, né, os fundadores têm isso, ou a empresa tem isso. Olha, Samuel, Venture Capital é a classe de ativo onde tem a maior diferença de resultado entre os gestores. Nenhuma classe de ativo você tem uma dispersão tão grande de resultados, então o melhor e o pior está tão distante na curva, porque um perde 100%, o outro faz 30 vezes o teu dinheiro. E o mais curioso é que o primeiro decil, ou seja, os 10% melhores investidores, são os mesmos nomes há décadas, quando a gente olha o mercado americano. No mercado brasileiro, a gente está ainda estabelecendo esses nomes, mas no mercado americano são sempre os mesmos suspeitos. Porque é uma classe de ativo com muita assimetria de informação, mas muita assimetria de informação. E não é só sobre pensar como vai estar o mundo daqui a 10 anos, não é só sobre tentar estimar se esse mercado que é pequeno hoje vai ser grande lá na frente. Por exemplo, o Série A do Buscapé, a maior dificuldade que eu tive em 2000, quando eu levantei, acabei levantando com a Merrill Lynch e com o Unibanco, é que todo mundo falava assim, não, mas o mercado de comparação de preços é minúsculo. Eu falava, sim, porque a gente está inventando isso. Mas ele vai ser gigantesco em 10 anos. Ah, não. É um mercado pequeno. Eu falava, não, nosso mercado é o comércio, é o varejo, as pessoas comparam preço. Não. Quando comparação de preços for grande, você volta. Eu falei, quando comparação de preço for grande, não vai mais dar para entrar. E como diferenciar entre fé dos fundadores e racionalidade? Muito estudo. A gente estuda muito. Então você tem que entender o mercado, você tem que entender a tecnologia no futuro, você tem que entender se aquela solução faz sentido do ponto de vista tecnológico. E você ainda tem que ler as pessoas para saber se... E esse é o mais importante, o último, ler as pessoas, saber se aquele time é o time que vai fazer aquele negócio acontecer. Então assim, o Buscapé, quando levantou dinheiro, ainda tinha a visão de trazer loja de rua para o resultado do Buscapé. A gente usou as lojas online como uma isca para poder trazer as lojas de rua. E a gente pivotou, e a gente falou, não, é loja online, só loja online. Gympass, quando a gente investiu, quando eu entrei no Gympass como investidor anjo, era passe diário, vendido no B2C. Não existia o B2B de oferecer para o RH, muito menos um plano mensal. Você falava, eu quero ir agora na companhia atlética. Você ia lá e comprava um passe para hoje para a companhia atlética. Ou seja, ele mudou radicalmente, ele foi para o B2B e para mensalidade. Acredita, se chamava Bank Fácil e fazia uma comparação de custo de juros. Era mais um busca-pé do juros do que um lugar onde você toma o crédito de fato. Eu, no board da Movile, lá onde está lá com o Fabrício, quando a Movile faz a aquisição do iFood, o iFood não tinha app, o iFood era online, mas a maior parte dos pedidos, uma boa parte ainda, vinha da revistinha, do Disque Cookie, com o operador, com o telefone. Então assim, a única certeza é que aquele modelo de negócio vai mudar. Então a gente sim, bate no modelo de negócio, bate nos números, fala de tamanho de mercado, mas são formas da gente acessar um pouco a cabeça daqueles empreendedores, para entender o quão ambiciosos eles são, quanto eles escutam, como eles reagem à provocação, a capacidade deles de liderar e assim por diante. Então, depois dessa longa volta respondendo a tua pergunta, o principal é fazer isso full time. Então a gente olha 3.500 empresas por ano. 3.500? 3.500 é a nossa cobertura. Se você experimenta 3.500 vinhos por ano, a gente divide essa paixão de vinho, e eu experimento 3, a chance de você saber avaliar melhor um vinho novo é muito maior do que a minha, né? Então, primeiro é numbers game, então tem que estar no mercado, é full time, não é passatempo, não é hobby, não é aposentadoria, é das 8 da manhã às 10 da noite, todo dia. E aí, quando a gente olha para o ativo em si, o ativo é o time. Então, são 3 critérios. O primeiro capítulo é pessoas, o segundo capítulo é tamanho do mercado. Então, pode ser incrível, mas se o mercado for pequeno, eu não vou conseguir dar o retorno que o meu cotista pede para correr o risco que ele corre quando ele investe em venture capital. E o terceiro, a gente brinca que é a dor. A dor que esse time talentoso resolve nesse mercado grande. O que é a dor? É a solução, é como ele resolve. A dor dos 3 é o mais fácil, porque a dor você consegue mensurar. Pô, como é que você mensura a dor?
você vai olhar os números. As pessoas compram, voltam e compram de novo? Compram. Elas não abandonam, são serviço de assinatura? Não, ninguém cancela. Elas pagam mais no mês seguinte? Sim, elas expandem receita. Pô, e o NPS? Pô, o NPS é altíssimo, 85,90. Bom, então o hemograma aqui tá legal. A dor tá sendo bem resolvida. Tá? Esse é o mais fácil. O mais difícil é sempre a mesma coisa. Pessoas. Legal. Essas coisas eram comuns nas empresas que deram mais certo. Sempre. Pessoas, mercado. E founders com comportamentos sempre muito parecidos nesses critérios. Com relação à liderança, receber bem feedback. Anota mais até do que fala, pergunta muito mais do que fica se gabando. Sim, todos extremamente ambiciosos, mas com ego. É importante ter um ego e uma vaidade, porque óbvio, você está liderando, você tem que atrair pessoas, as pessoas têm que querer trabalhar com você, mas ao mesmo tempo praticando um controle de ego e humildade, reconhecer os pontos fracos e cegos e trazer gente muito boa para cobrir esses pontos, saber o momento de trocar as pessoas, ou que não estão funcionando, ou as pessoas, e com muito carinho e respeito, trocar as pessoas que não vão mais ser as pessoas certas para a próxima etapa, para a nova fase. Tem um um empreendedor investido da Redpoint, lá americana, né, do meu sócio Jeff Brody, que é o Reed Hastings, da famosa Netflix. Ele, por 3 vezes na história, a Redpoint fez o Series A e Series B da Netflix lá atrás. E por 3 vezes na história do Netflix, ele trocou todo o time de gestão praticamente. Caramba. Porque se você lembrar, o começo da Netflix era um business de play logístico. Era o único e-commerce que você tinha 100% de devolução. Porque você assinava e você recebia o DVD e mandava o mais rápido de volta para poder receber o outro, e mandava mais rápido de volta para receber outro. E você queria assistir 15 filmes no mês. Então você recebia, assistia e mandava. Então era uma operação logística gigantesca. E as habilidades que você precisava ter além de logística era de conseguir convencer as pessoas a assistirem E o Vento Levou, ao invés de assistir Velozes e Furiosos 43, sei lá qual o número tá. Porque o Velozes e Furiosos 43 custa $40 a mídia e o Vento Levou custa $2. Então você precisa jogar pro long tail, então você tinha aquele mecanismo de sugestão e recomendação que a Netflix ficou até famosa por fazer talvez um dos primeiros hackathons onde você ganhava $1 milhão se melhorasse o algoritmo de recomendação, que representava muito dinheiro. Na hora que ele mata a Blockbuster, ele fala, não, agora o jogo é streaming. E aí quando ele vai pro streaming, ele troca todo o time. E aí o problema é outro, você não quer mais que o cara vai para o evento levou. Você quer que todo mundo assista House of Cards no mesmo instante, porque aí você pré-cacheia em todos os servidores e você consegue serviço rápido com baixo custo. E depois que ele ganhou esse jogo, ele falou, não, agora eu vou produzir conteúdo. E aí ele teve que trazer um time que entende de produção de conteúdo. Então ter essa coragem é importantíssimo também. Sensacional. Agora eu queria ir para o outro lado da moeda. Você falou que analisa 3.500 empresas por ano, isso dá mais de 10 empresas por dia útil. A gente cobre, né? Mas é o que a gente tem no nosso pipe acumulado, vai ter no histórico. Tá. E de quantos anos investindo em startups? 10, 12? Profissionalmente, 11 anos. Incluindo como executivo do Buscapé ainda. Não, aí a primeira foi em 2004, que seja de 2009 que eu comecei a fazer mais, pô, a gente tem aí uns 15 anos, 16 anos. Tá. Entre aspas aqui, para quem tá só ouvindo, só 10 deram muito, muito, muito retorno, né? E o percentual médio dos teus investimentos, seja como pessoa física, como investidor profissional, dá para dizer que 10% deram muito dinheiro e 90% morreram? Ou não é essa a estatística? Não, a estatística é um pouco diferente, mas é bom até tocar num tema que é mais... Em quantidade, não em dinheiro. Não, eu entendi. Mas é importante tocar num tema que eu acho relevante, porque se criou esse mito de você tem que virar um unicórnio, tem que valer mais de $1 bilhão. E a maioria dos empreendedores que fica perseguindo isso como se fosse o santo grau, acaba não sendo bem sucedido. Eu acho que você tem que perseguir a missão e o propósito da tua companhia e não desistir enquanto você não resolver esse problema que o mundo tem, que você está disposto a resolver e tornar o mundo diferente. E o teu valuation é consequência. Eu tive retornos que na pessoa física, dos meus investimentos de pessoa física, foram maiores do que às vezes um retorno de um unicórnio, apesar da empresa não ter atingido esse número, porque eu tinha uma participação maior na empresa, por exemplo. Né? Então, para dar 2 exemplos que eu não mencionei, uma companhia chamada Zup,
que tinha uma tecnologia assim brilhante de automação e integração de sistemas, foi comprada pelo Itaú, por aí vai meio bi mais ou menos de real. Pô, eu tinha uma participação relevante da companhia, isso foi um resultado muito melhor. Eu sei que você teve aqui com um grande amigo em comum, que é o Ale Cruz, da Jive. Sim. Pô, eu tive a sorte, sou amigo do Ale há 25 anos, e na criação da Jive estava ele, o Gui Ferreira, eu estava junto, a gente tinha para distrair do estresse um bar juntos, um boteco na Vila Madalena. Legal. E eu acompanhei aquela criação e acabei investindo e ficando com um percentual da Jive. Foi um retorno fenomenal, de mais de 200 vezes o meu investimento. Então, assim, sim, 10 chegaram no status de unicórnio, mas você não precisa ter esse status para você entregar excelente retorno para todo mundo. Mas respondendo a tua pergunta, a estatística do estágio que a gente faz, isso depende muito de estágio para estágio, mas no estágio que a gente faz, quando a gente investe com a empresa, já tendo os primeiros sinais que a dor foi resolvida, que é o que no nosso mercado a gente chama de fit, de produto e mercado, Product Market Fit, a gente tem 1/3 das empresas morrem, o valor vai para zero, 1/3 das empresas a gente recupera o dinheiro investido, que é um péssimo negócio, porque na média a gente fica sócio da empresa por 7 anos, depois de 7 anos você recebeu o mesmo dinheiro de volta, Brasil, né? ainda mais no Brasil, exato. E esse último 1/3 é o que dá grandes retornos, que começam em 5, 6 vezes, idealmente 10 para cima, mas você tem às vezes, na verdade todos os bons fundos costumam ter 1 ou 2 empresas que o retorno paga o fundo inteiro. Caramba. Então, por exemplo, no fundo 1 da Redpoint, Pismo pagou bem mais do que uma vez o fundo inteiro. Então, só Pismo já pagou todo o dinheiro dos cotistas. E aí, o famoso tudo que vier depois é lucro. Exato. E a gente ainda tem lá no portfólio. O portfólio, a gente vendeu RD Station, ótimo exemplo. Uma companhia que foi comprada por 1,9 bi de real para TOTS. Teoricamente, não é 1 bi de dólar. Mas é ruim vender por 1,9 bi de real? Acho que não. A gente ainda tem lá Creditas, Olist, Gympass, Pipefy. Então, quer dizer, você tem esses ativos, é exatamente o que você falou. O cotista desse fundo olha e fala, bom, agora isso é lucro, eu já recebi o meu dinheiro de volta vezes 2, que vier agora. Legal. Mas dá uns 2 exemplos aí de empresas que deram muito errado, que estão naquele 1/3 lá que virou pó. Eu não sei se vai ter nome famoso aí, ou nome que a maioria das pessoas reconheçam. Olha. Mas conta alguns famosos ou não que marcaram. E depois eu vou querer perguntar os aprendizados disso daí. Boa. No nosso negócio, geralmente, o que dá errado cedo. Então não chega a ficar tão famoso. E é por isso até que os fundos de Venture Capital, assim como o de Private Equity, tem o que a gente chama de curva J, porque a notícia ruim vem primeiro e depois as notícias boas começam a entrar e o fundo explode em retorno. Tem uma outra exceção, né? Um WeWork da vida, não sei. Tem. Tá vivo ainda, né? Tem. Mas em geral vem cedo. Perfeito. Eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz ainda como investidor anjo. Eu investi numa startup, eu conheci a founder, achei a founder incrível. A startup, tipo, ela literalmente dobrava todo dia de tamanho, era bizarro. Todo dia? Era quase diário. Ô, louco. E ela chamava Lulu. Lulu? Não sei se eu te contei essa história, Não já é outro caso, então vai ser divertido. E a founder descobriu um negócio muito legal. Era numa época que o Facebook tinha aberto a plataforma e a Lulu era global, era um aplicativo onde as mulheres podiam fazer a avaliação dos ex-namorados e dar uma nota. Aquele papo calcinha de banheiro que rola, só que de uma forma organizada. Você só conseguia entrar na plataforma da Lulu se você fosse mulher, porque você tinha que logar pelo Facebook, e ela pegava todo mundo que estava no Facebook, e todo mundo que estava no Facebook, você podia falar, pô, o Samuel, já namorei, ele é legal, ele é não sei o quê. Ou não. Ou não. E, curiosamente, explodiu no mundo inteiro, inclusive Brasil, Estados Unidos, Europa, todo lugar, e, curiosamente, em todo lugar, foi muito bem recebido por ambos os gêneros. As mulheres acharam divertidíssimo, explodiu o uso, e os caras também achavam o máximo, até porque era para um público mais tipo colegial, universitário, e aquela, pô, você tá lá jovem, pô, não sei o quê, falem mal, mas falem de mim, estão falando, mesmo que fale mal, a outra vai ficar curiosa, vai querer me conhecer. Em um país do mundo inteiro, acabou atacando uma demografia mais velha, e o país, por incrível que pareça, tinha uma cultura muito mais machista do que a gente imaginava. Qual era o país? Brasil. Brasil.
E aí começou os homens não queriam aparecer de jeito nenhum na plataforma, já era um público mais velho, 25, 30, 35, às vezes homem casado reclamando, a mulher reclamando porque que deu avaliação no meu marido ou qualquer coisa desse tipo. E no Brasil, e by the way, antes disso tudo acontecer, com o business crescendo, eu sempre tive muita disciplina, eu fazia sempre o mesmo cheque em cada investimento anjo. Esse era tão óbvio, foi tão difícil acessar, foi tão difícil conseguir um espaço, que eu fiz um cheque literalmente 20 vezes maior do que da minha disciplina. Era bastante dinheiro. E aí, pô, e crescendo. E você fala, pô, isso aqui, viagem de confirmação pura, né? Isso aqui não tem mais como dar errado. Bom, os homens de um dos 180 países resolveram entrar no Facebook e arrumar um jeito de sair do Lulo. E um jeito de sair do Lulo era mudar o sexo. Porque aí ele não aparecia mais. Porque, então, se eu tiver como mulher, primeiro eu posso acessar, e segundo, eu não apareço mais como algo que pode ser avaliado no Lulo. Caramba. E aí, em massa, ao longo de poucas semanas, os brasileiros daquela demografia começaram a mudar no Facebook o sexo. E aí, obviamente, o Facebook é um dado relevante para publicidade, para tudo no Facebook. Se você não pode mais confiar no sexo da tua base, quanto mais nos outros dados que a base forneceu. E aí o Facebook decidiu globalmente desligar o aplicativo. E acabou a empresa. E a empresa acabou instantaneamente. Instantaneamente. Esse então, é o erro, entre aspas, construir a casa no terreno dos outros? Tem vários erros aqui. Tem o erro do o erro de investidor sair da tua disciplina. Tem o erro de dependência de plataforma. Né? Enfim, tem vários erros, mas os dois maiores é dependência de plataforma, então você estava construindo no telhado dos outros, e sem dúvida nenhuma o erro de disciplina. Se eu tivesse colocado 20 vezes menos dinheiro, talvez eu nem lembraria tão bem dessa história. Então, agora, nos investimentos profissionais, tem muitas coisas que acontecem. E alguns erros que acabam se repetindo. Fala do lado do empreendedor, das pessoas, e fala um pouco do lado do tipo de negócio. Boa. Eu acho que assim, do lado de pessoas, às vezes você acredita que o founder é coachable, ele escuta, ele absorve. Depois que você faz o cheque, você percebe que não, que ele é muito mais teimoso do que parecia. Isso é muito difícil, porque é muito comum o founder entrar em negação e continuar. Em vez dele colocar a energia dele para o negócio crescer, ele às vezes está colocando a energia dele para continuar convencendo você de alguma coisa que você sabe que não está acontecendo, porque você está vendo, então ele está ali em negação, achando que alguma coisa, que você que não está percebendo alguma coisa que está acontecendo. Isso é bem comum. Um erro comum é se apaixonar pelo modelo de negócio e ficar um pouco cego em relação ao talento do time. Então já aconteceu, um modelo de negócio que eu não vi ninguém repetir, eu investiria de novo naquele modelo de negócio, era ligado à saúde, era incrível. Mas, cara, os fundadores fantásticos, mas eles não eram o time certo para montar aquela empresa naquele momento. E aí foi, mas eu acho que talvez com um pouco de mentoria, com um pouco de coach, vai dar certo. Não dá, sabe? É time A, produto B voa, time B, produto A, não adianta nem pensar. Então esse é outro erro comum. Algo muito comum nas empresas e modelo de negócio é quando o founder, sem perceber, cria 2 startups dentro de uma. E ele faz isso para minimizar o risco na cabeça dele, para aumentar a chance de sucesso, mas na prática ele aumenta o risco de dar errado. Então vou dar um exemplo. Eu tenho um software aqui do que seja, um RPzinho, o que for. Estou atendendo um público que é B2C. Tá indo mais ou menos, escalou, mas não escalou muito. Eu tenho 20 mil reais de receita por mês, não resolve meu problema, estou queimando dinheiro. Eu vou tentar no B2B. Você vai tentar no B2B? Vai. Então mata o B2C e pivota para o B2B. Esse é o certo. Mas o que 90% dos founders vai fazer, não, deixa eu testar o B2B, testa. Aí tem 10, 20 mil vindo do B2B. Ele não pode desligar os primeiros 10, 20 mil, ele não consegue focar no segundo 10, 20 mil. Na cabeça dele é tudo a mesma coisa porque é o mesmo produto. Não é. Porque aí começa a vir as demandas. O cliente B2C pede uma coisa, o B2B pede outra coisa. O jeito de vender para o B2C é de um jeito, para o B2B é outro. Para o B2B eu poderia cobrar mais caro, tem que ter preço diferente. Quando você viu, você pegou a coisa mais
escassa que você tem na tua startup, que é tempo e dinheiro, e dividiu em 2 frentes. Você divide uma frente que está pensando em B2C, uma frente que está pensando em B2B, em vez de você focar num problema só. Com o mesmo tempo e o mesmo dinheiro. Exato. O empreendedor bem-sucedido, ele é corajoso para falar, não, pera, não é B2C, fiz os testes iniciais, você não precisa ser um salto de fé. Faz os testes iniciais, parece que é B2B mesmo, começou a escalar o B2B, mata o B2C. Puta, mas aquela receita ajudava. Mata. Porque vai custar caro essa segunda startup dentro da sua startup. E às vezes é difícil você perceber que você está criando 2 dentro de uma. Bom, tem uma lista completa aí de acreditar numa mudança regulatória, principalmente no Brasil, que vai ser perene, acreditar num contrato que ainda não está performado, não dá para acreditar. E aí tem uma série de aprendizados que 25 anos de olho roxo e cicatriz ajuda a colecionar. Legal. Você tem um playbook aí para achar, né, as empresas vencedoras. Você já falou algumas coisas que procura, algumas coisas que evita. Tem uma frase bacana que eu já vi você falando e já vi outros investidores profissionais de startups também falarem, que nesse universo você muitas vezes é, entre aspas, escolhido pela empresa que quer o dinheiro. É um negócio que meio contrassenso, né? Um gestor de ações, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele vai lá na bolsa e ele escolhe a empresa que ele quer investir. E o RI da empresa, muitas vezes, tem que convencer o fundo de ação, o gestor de ação, que a empresa é boa, que vai crescer e por aí vai. No mundo das boas startups, elas precisam de X dinheiros, mas muitas vezes tem 5x dinheiros para investir. E ela não vai pegar muito mais, porque senão ela se diluiria. E ela tem que escolher entre os investidores. O que você e o seu time oferecem para startups como diferencial para, entre aspas, serem escolhidos? Entre aspas, não, né? Na prática, né? Serem escolhidos. Olha, você está certíssimo, Samuel. Acho que é a única classe de ativo que o ativo escolhe o gestor. E mais, hein, se você pega e você já sabe o que deu certo, então vamos supor, você não é um investidor profissional com uma excelente reputação em investimento em startups. Você é um bom investidor, mas você não é reconhecido no mundo das startups. E eu te dou uma máquina do tempo. E você volta para o começo da história da Wellhub de Impass, ou da Acreditas, ou da Pismo, ou do Nubank. Se você tentar investir nessas companhias, você não vai conseguir. Mesmo sabendo que elas deram certo. Porque os bons empreendedores sempre tiveram muito mais cheque, que nem você comentou, do que espaço para acomodar esses cheques. Então, é fundamental a gente ser, o que a gente brinca, é a primeira e a última parada dos founders. Bate primeiro, é o que a gente quer ser, né? É desejo, não estou dizendo que a gente já está lá, a gente está trabalhando bastante para estar. Ele passar na headline primeiro, e se por qualquer motivo não aconteceu da gente investir logo de cara, ele ainda dá aquela passadinha no final e falar, até consegui aqui outras propostas, mas eu preferia você. E da onde vem isso? Acho que vem primeiro da experiência, da coleção de erros e acertos que eu fiz nos 15 anos de Buscapé, com todas as loucuras e histórias que a gente teve lá, de entra no CAD, sai, faz isso, aquilo, aquisição, não aquisição, faz o nosso CVC, não faz e tal. E depois também a coleção que vem dos casos de sucesso e de fracasso das startups investidas. Então acho que o primeiro é isso. E mais do que só o que você viveu e passou, é muito da reputação, o quanto você ajudou, o quanto você estava lá com o founder, né? O quanto entre todos os investidores que ele tinha, quem foi o que no momento do aperto estava ali do lado e, me ajudou a passar por aquilo. Que não necessariamente é colocar mais dinheiro. Às vezes é empatia, entender o momento do founder. Né? E acho que esse talvez seja o ponto 2, por eu ter sido empreendedor e founder, não quer dizer que eu sou um melhor investidor. Eu acho que quem foi empreendedor antes ou é excelente ou é péssimo investidor. Tem muito ex-founder que tenta investir e se torna péssimo investidor, porque ele esquece o lugar dele, ele acha que ele está no palco. Não, você está lá atrás, na produção, você está ali ajudando o founder, está no banco de trás do carro. Mas essa conexão que tem de founder para founder faz com que o founder esteja mais aberto a escutar os inputs e os conselhos. Então acho que ter operado ajuda. E eu acho que o terceiro é uma falsa sensação do founder de que a gente vai poder
a ajudar ele a ser enorme. Por que é uma falsa sensação? Porque a gente não só acredita nisso, como tem na homepage da Headline lá fora, que a gente ajuda os founders que já iam dar certo, a dar certo um pouco mais e um pouco antes. Então acho que o nosso papel é de muita humildade de falar, não, eu estou investindo num founder que ele já vai dar certo mesmo sem o meu dinheiro. Mas além do meu dinheiro, quem sabe um pouco de conselho, um pouco de ajuda, e não é só conselho, a gente ajuda em tudo, tá? Desenhar produto, a entrevistar gente pro time, achar gente pro time entrevistar, a gente ajuda a trazer cliente, faz bizdev, o que precisar, veste a camisa, tá ali pro que precisar. Como brinca meu sócio, se precisar enterrar corpo, chama a gente também. E aí, eu acho que o founder se sente que, pô, entre esses dois cheques aqui, esse aqui, sem dúvida nenhuma, vai poder me levar ou um pouco mais longe, um pouco mais alto, um pouco mais rápido. E isso faz com que um cheque seja preferido ao outro. Então, idealmente, principalmente no começo da vida da startup, o empreendedor não deveria procurar o número do cheque. E nem o número do valor da companhia dele, do valuation. Ele deveria estar procurando o nome no cheque. Perfeito. E é que nem eu brinco. Tipo, poxa, você vai vender, né? Vai se diluindo, emitindo 10% da sua startup. Você pode receber 2 milhões de dólares do teu vizinho que tem uma empresa de jardinagem, ou 1 milhão de dólares do Bezos ou do Elon Musk. Se você escolher, sendo que você não está no business de jardinagem, se você escolher o teu vizinho, você escolheu errado. Mesmo que seja o dobro do valuation, o dobro do cheque. Pegando esse teu gancho aí, poxa, imagina que eu tenho uma startup, e eu tenho, Outliers Advisory. Você falou que, pô, são 3.500 empresas acompanhadas. Agora eu vou inverter a pergunta, né? Como que eu faço para ser notado? Como que uma empresa, como uma startup faz para receber, não para receber investimento, para receber a atenção de vocês? Como que vocês dão conta? Porque eu imagino que é coisa pra caramba, né? Que chega lá diariamente para vocês. Boa. Chega muita coisa. A gente usa muito software e dados, tem uma plataforma proprietária que já destila. A gente tem um processo, então, na grande maioria das vezes eu tenho um time de análise que faz a primeira avaliação. Eu entro lá no site, tem você um entra site. Headline.com e você vai ter como submeter. É o site em inglês ou o site em português? inglês, mas ele tem versão português, você pode submeter um plano de negócio. Eu faço o meu login e senha ou lá e... no meu LinkedIn, eu recebo muito pelo meu LinkedIn. Legal. Tem bastante seguidor lá, eu recebo muito plano de negócio por lá, já vai direto para o time também. E na parceria nossa, né, com a XP, e por isso a gente faz parte da plataforma da XP, os assessores da XP também originam para a gente oportunidades. Então, quando você soma tudo isso, dá esse número de 3.500 que a gente cobra anualmente. A melhor forma de você chegar é através de uma apresentação mais quente. Indicação. É você conhecer alguém que me conhece, ou que conhece o Gabriel, meu sócio, conhece alguém do time, e que faz que a gente chama de warm intro, né? Uma apresentação, WhatsApp, pô, Romero, não sei o que tal, tô com um founder aqui muito legal, o Samuel, tá fazendo negócio, pô, dá uma atenção, fala com ele. Aí, realmente, você já pula, Quarta-feira. você corta a fila, tá? Então, essa é a minha principal recomendação. Você pode tentar todos os canais, mas se você puder primeiro conseguir um caminho para chegar direto no sócio certo, no sócio que cobre o teu espaço, no sócio que você gostaria de estar com você na jornada, é o melhor caminho. E captação é um soft sell, não é um hard sell. Então não é pá, cadê o dinheiro? Tem startups que eu fico, às vezes, um ano e meio conversando com o founder, até ele chegar no estágio que está pronto para investir, até eu ganhar convicção na tese. Então é uma dança, um namoro. Tá? Então, eu acho que esse approach de falar, pô, eu queria te mostrar o que eu estou fazendo, pô, de repente você me dá algum conselho, pô, não sei o quê, você vai envolvendo o investidor. Ele vai entrando, ele te dá um conselho, você testa aquele conselho, depois você volta para ele, fala, pô, testei, deu certo, deu errado, foi isso, foi aquilo. Você começa um diálogo, você começa um canal. Dito tudo isso, por mais que eu faça venture capital, investimento em startup, eu acho importantíssimo desmistificar uma coisa, que é esse conceito que não é verdadeiro de que o único caminho que você tem é o caminho de venture capital. Tá? Você tem muitas empresas que não necessariamente são lifestyle business pequenos ou médios, tem empresas que escalaram e ficaram gigantescas.
que não necessariamente passaram por Venture Capital. Venture Capital funciona para um número muito limitado de empresas que estão realmente atacando um mercado muito grande e estão usando muita tecnologia. E Venture Capital não é investimento em tecnologia, ela é investimento em altíssimo crescimento. É que você não consegue altíssimo crescimento sem uma base tecnológica muito forte. Só que o Venture Capital tem um porém. Ele é make or break, ou seja, ele é strike ou canaleta. Porque não ajuda ninguém na história de Venture Capital a empresa ser mediana. Então, se você aplica Venture Capital numa empresa que não vai conseguir escalar tão rápido, ou nos founders que não vão ser agressivos ou ambiciosos para fazer isso, ou numa solução que não é escalável, no mercado que não é grande, vai quebrar, vai ser canaleta. Tá? Porque, imagina, a gente precisa investir agora e em 7 anos crescer 100 vezes o valor daquele investimento. É muita coisa. Então, claro, não é sempre, não é para tudo, basta uma do portfólio fazer isso, você já resolveu você vai mirar o portfólio. Mas claro, mas você tem que escolher as 20, 25 do portfólio, achando que todas elas podem, para uma ou duas chegarem lá. Perfeito. E as outras que não chegam lá ainda vão dar bons retornos, um terço morre, aquilo que a gente já falou. Então, isso é uma falácia. Tá? Não existe só o caminho de Venture Capital, você não precisa captar dinheiro com fundo de Venture Capital, ou acelerador, ou anjo, ou pode captar 5 anjos, mas não Venture Capital. E mesmo no caminho de Venture Capital, você não precisa cumprir aquela sopa de letrinhas. Tá? O Buscapé fez só até Série A. O Google só fez até Série A. O Mercado Livre só fez até Série A. E todas estão muito bem, obrigado. Né? O Buscapé já foi vendido, mas Mercado Livre e Google estão muito bem, obrigado. Então, eu não gosto muito, e desculpa o francês, mas de cagação de regra. Então, assim, cada caso é um caso, e acho que tem um monte de caminho diferente para ser inventado ainda. Legal. Boa, boa. Uma pergunta provocativa aqui, mas que eu já ouvi muitas vezes nesses 16 anos aí olhando gestoras, o mercado de tecnologia e de empresas exponenciais, digamos assim, é muito mais fértil nos Estados Unidos. A Ásia, né, a China em particular, também virou um hub grande de inovação, mas Estados Unidos ainda é o que lidera. E uma pergunta que eu vi muitas vezes, né, que me fizeram, seja em rodas de amigos criticando o VC no Brasil, seja de clientes, poxa, se eu hoje, 2025, é mais acessível o investimento em venture capital nos Estados Unidos do que era há 10 anos atrás, ou do que era há 20 anos atrás. Hoje, 2025, com essa acessibilidade maior, seja via os grandes fundos, que é difícil, seja via plataformas de crowdfunding, que é fácil. Faz sentido investir no Brasil? A gente tem a deficiência de mão de obra atualizada, especializada, a gente tem ineficiências regulatórias gigantes, a gente tem um governo que, infelizmente, seja de direita, de esquerda, de centro, joga contra o empreendedor, na imensa maioria dos casos. A gente tem um juro altíssimo, que se você não pega dinheiro para o equity, você vai pegar dinheiro para tomar dívida, é difícil pra caramba. Eu queria ouvir um pouco o que você responde. Você deve ter sido questionado sobre isso 300 vezes. Qual é o racional de investir em VC no Brasil versus investir nos Estados Unidos? Inclusive para você, que tem sócios americanos, e você poderia, talvez, estar investindo só em empresas americanas. Sim. Olha, a pergunta é muito boa. E eu acho que eu posso até colocar o chapéu aqui de investidor, não investidor profissional em startup, mas como eu aloco o meu dinheiro, inclusive. E eu acho que a resposta entre Estados Unidos e Brasil, a resposta é sim. Ou seja, ambos. E ambos têm os seus desafios e as suas oportunidades. Tá? Então vamos falar do mercado americano primeiro. É um mercado, sim, super desenvolvido, com muito menos burocracia ou ineficiência do que o mercado brasileiro, a gente sabe disso. E mais, é um mercado de inovação de ponta. Então a chance de uma OpenAI surgir no Brasil é muito pequena. A maioria das startups que a gente investe no Brasil são inovações de modelo de negócio. Você pega tecnologias de prateleira, e eu não estou querendo tirar o mérito da tecnologia de desenvolvimento, eu estou dizendo que não existe nenhum breakthrough tecnológico, não é uma tese de PhD feita pelo CTO da empresa. Ele vai usar as tecnologias que existem, aplicar muito bem aplicado, para resolver a dor de modelo de negócio. Não deixa de ser isso que aconteceu
no Nubank, No ou na Gympass, Gympass, não inventou nenhuma ou na tecnologia. Acreditas. Não tem, meu jeito de capturar isso. Óbvio, todo tem os seus macetes, mas não tem um breakthrough como teve a OpenAI, né? Como teve Google e assim por diante. Um número muito... Mas no Brasil acontece, mas é um número muito pequeno de empresas no Brasil que faz o que a gente chama de tecnologia de fronteira, né? Então, o Pismo é um exemplo. A tecnologia da Pismo para processamento de cartão é tão única que o Citibank fechou com eles para estar em 70 países. E quando o Citibank fecha com eles, a Visa vem e faz a aquisição. Então, era realmente especial e único, era a tecnologia de fronteira. Mas os Estados Unidos você tem essas oportunidades. Só que os Estados Unidos também é muito mais competitivo. Tanto em fundos. Então, se você está alocando, se você não acessar aqueles 10% melhores, provavelmente a chance do seu dinheiro virar pó é enorme. E os 10% melhores é muito difícil de acessar. Muito difícil. Você tem que ter dezenas, centenas de milhões de dólares para começar a ter acesso a esses caras. Você pode ir nas plataformas de crowdfunding e tal, mas você tem muita seleção adversa. O que é a seleção adversa? É o que, na verdade, faz, inclusive, os 10% melhores serem tão bons e os piores serem tão ruins, que é o fato de que se os founders preferem o cheque do cara que investiu no Google, do cara que investiu na Apple, do cara que investiu no Facebook, e um founder está topando o seu cheque e você não é um desses caras, provavelmente você está pegando xepa, você está pegando rebarba da feira. Ou seja, esse founder já tentou tudo que ele podia com os fundos primeira linha, não conseguiu, e agora ele está tentando achar um fundo que seja do status dele, segunda linha. Então, e óbvio que todos os fundos acabam tendo investimentos bons, não estou falando que esse founder é necessariamente segunda linha, mas na média, isso sempre vai acontecer. Mas não é só competitivo entre os fundos e para você investir. Entre as empresas é competitivo. A Uber levanta uma rodada gigantesca, a Lyft levanta também. A OpenAI levanta uma rodada, a Anthropic levanta também. A Mistral levanta também. Todas as companhias do espaço levantam dinheiro. Vamos vir para o Brasil. O Brasil não vai ter a tecnologia de fronteira tanto, tem inovação de modelo de negócio, a gente tem um mercado grande, mas extremamente ineficiente, burocrático, cheio de dor. Mas com muito menos competição. Como dizia o Walt Disney, eu adoro impossível, né? Porque lá a competição é menor. Então, empreender no Brasil é impossível. E a vantagem é que a competição é bem menor também, empreender com qualidade. Mas, aqui você costuma ver desertificação da tese. Então, se uma companhia recebeu investimento, busca pé lá atrás, a gente recebeu o investimento, ninguém mais que queria fazer comparação de preço consegue levantar. Fala, putz, esse cara já recebeu investimento, melhor parar. Claro, existem casos e momentos de muita liquidez onde você vê 3, 4 empresas do mesmo espaço recebendo investimento. Mas, em geral, o próprio mercado faz o ganhador. Né? Fala, puta, esse cara aqui não, já foi. Esse cara aqui é o ganhador. Por que eu vou colocar um cheque contra as dezenas ou centenas de milhões que esse cara levantou? Vou pôr em outro lugar onde não tem competição. Então, essa desertificação faz com que a gente tenha vencedores locais muito fortes. E por último, do lado dos fundos, a gente tem ainda o mercado de venture capital se estabelecendo. Então, o cotista, o investidor brasileiro, consegue no Brasil acessar fundos, mesmo sem ter grandes quantias, mesmo sem ser um grande family office, acessar fundos primeira linha na plataforma. Né? Não só lá a gente na XP, mas tem outros exemplos em outras plataformas. Então, eu acho que essa democratização do venture capital ela aconteceu primeiro no Brasil e eu acho que tem uma chance dos investidores brasileiros conseguirem alocar. Pô, o que seria a sua recomendação? Bom, primeiro minha recomendação é que você tem que colocar um capital muito pequeno nisso. O dinheiro que você está pondo talvez em Bitcoin ou no cassino, está um degrau acima do ponto de vista de risco, um pouco menos arriscado, mas é um percentual muito pequeno do teu patrimônio. Fundos é longuíssimo 10, prazo 12 anos. E a boa parte do resultado do fundo vem no final, vem nos últimos 3 anos, 2 anos. Então, assim, você fica 6 anos e perde a paciência e vende, você vem. O cara que comprou vai ser o cara mais sortudo do mundo, porque ele vai pegar a rampa, né? E acho que segundo, diversificar. E diversificar significa diversificar a região. Então, eu acho que sim. Se você consegue acessar fundos bons nos Estados Unidos, você deveria alocar nos Estados Unidos.
desde que sejam bons, senão não vai adiantar nada ser o mercado americano. Se você conseguir acessar fundos bons no Brasil, você deveria também alocar no Brasil, desde que também sejam fundos bons. Boa. Bom, última questão aqui pra gente encerrar esse papo, e a gente vai marcar depois, porque eu quero ouvir seus conselhos fora daqui. Bora. Cara, como que você tá enxergando o cenário, né? A gente fez um bate-papo, como eu falei no começo aqui, há 3 anos atrás, foi janeiro de 21, se eu não me engano, 22, janeiro 22. Quando você captou o fundo? 22. Foi final do ano? junho de Junho, 22. foi antes de captar o seu primeiro fundo lá com a XP. Acho que foi janeiro ou fevereiro, não me Isso lembro mesmo. muito. E, pô, 3 anos e pouco se passaram aí, e nesses 3 anos o cenário, assim, se deteriorou de uma maneira bizonha. Lá fora, primeiro, com a subida dos juros nos Estados Unidos, e depois aqui, né? No final das contas, os juros no mundo começou a cair e a gente continua com o juro alto pra caramba. Um cenário muito adverso, o cenário para startups em geral sempre é adverso. Com juros altos, então, nem se fale. O que é ruim para as empresas, no entanto, às vezes é bom para quem está investindo. Você consegue valuations mais baratos e por aí vai. Fala um pouquinho para encerrar aqui, cara, como que tá a tua leitura para o mercado de startups, venture capital, nesse momento do mercado aqui, meados de 2025? Boa. Olha, Samuel, quando a gente fez a captação do fundo, na nossa tese era que o mercado ia piorar. Ia ter crise, pouca liquidez, o que fosse. O que para investir é excepcional, para quem tá com dinheiro, né? Os melhores vintages, as melhores safras de empresas de tecnologia são em momentos de crise, tá? Por uma diversidade de fatores, mas o principal é que as poucas empresas que captam nesse cenário não têm concorrência. Então não tem ninguém disputando a palavra-chave no Google, não tem ninguém disputando o engenheiro, não tem ninguém tentando falar com uma empresa grande para fazer parceria. As empresas grandes, por estarem num momento de crise, também não estão querendo investir em inovação, porque como não está subindo as vendas, o presidente quer economizar dinheiro para entregar lucro, então ela não vai investir em nada que vai ser 2, 3, 4, 5, 10 anos de retorno. Então por isso que a gente tem sempre, as melhores empresas todas foram quase todas, criadas em momentos de crise. Então é um momento muito bom para alocar, e isso se confirmou. Tá? Isso não quer dizer que os valuations são muito mais baixos, porque no final do dia não adianta a gente dar um cobertor muito curto para o empreendedor, senão ele não consegue fazer nada. Mas ele enfrenta muito menos concorrência e ele consegue ser muito mais eficiente no uso do capital. Então a chance de sucesso dessa empresa é muito maior. Porém, é óbvio que se esse cenário ruim se prolonga por muito tempo, começa a ficar difícil, inclusive para as startups que você investiu, porque elas podem estar planejando novas rodadas no futuro que podem não acontecer. Então, é um cenário que tem um desafio interessante. Eu acho que boa parte das startups que captaram depois de 2022, principalmente 2023, 2024, esse ano, entendem isso, estão sendo super eficientes em capital. Tem muitas que estão em ponto de equilíbrio, coisa que você não vê break-evada a startup, mas estão crescendo o máximo que dá, desde que em break-even, para poder ser dono do meu destino, não faltar dinheiro, não ficar insolvente. Agora, do ponto de vista de fundo, de gestora e até de investidor pessoa física, onde a gente vê que tem muita oportunidade nesse momento para alocação, uma coisa muito específica de agora na verdade, investidores, sócios das startups que investiram muito tempo lá atrás. Então, às vezes é o investidor anjo, às vezes é um founder que saiu no começo, às vezes é um executivo que ganhou ações e saiu, não está mais no dia a dia, e que está cansado e está precisando de liquidez e que topa, eventualmente, vender essa participação em empresas boas, mas num momento difícil. Então a gente está aí com um estudo para estruturar um fundo que a gente chamaria de um fundo para limpar cap table, né, para limpar um pouco essa estrutura societária, tirar o que a gente chama de dead equity, que é esse cara que foi muito importante para a empresa num determinado momento, mas que já não está mais lá, já não está no dia a dia, não está conseguindo ajudar o founder. E a gente tem percebido os founders pedindo muito isso, porque do lado do founder, para ele é ótimo, ele pega ali um percentual pequeno da empresa que estava na mão de uma série de pessoas que não estão mais conseguindo ajudar e troca por um fundo que vai poder estar ajudando ele no que precisar no dia a dia. Então a gente está estruturando alguma novidade nessa linha aí para o momento próximo. Voltando lá num exemplo que você deu aqui, uma Gympass da vida que pegou dinheiro com vários investidores anjo, 10 mil reais, 40 mil reais, 20 mil reais,
Alguns deles eram do meio de empreendedorismo e tecnologia, como você, conseguem ajudar pra caramba. Outro era um amigo de faculdade, que é dentista, que é médico, que não consegue contribuir. Lá na frente, isso aí vira meio que um peso Vira um no peso quadro societário no quadro da empresa. societário, né? Então, a sua tese é montar um fundo específico para só para fazer achar essas casos como secundárias, esses. exato, porque é meio ganha-ganha-ganha, né? Pro cotista do fundo é muito legal, porque é um fundo que ele vai entrar em empresas já maduras e na hora da entrada você já tem uma valorização da cota. Pro founder é muito bom, porque ele dá esse refresh, Troca. essa refrescada no quadro societário, trazendo sangue novo, né? E pro cara que tá lá, às vezes, há 10 anos, ele fala, putz, Até legal, quero sair. mas para mim, não, e ele vai sair com valorização, porque ele entrou há 10 anos atrás, já vale muito mais. Ele fala, pô, tudo bem, eu posso esperar mais, talvez, mas quer saber, a vida é uma só, tá passando. Eu prometi para minha mulher que a gente ia comprar uma casa de campo, sei lá o quê. Quem sabe chegou a hora agora. Então acho que pode ter algo interessante vindo nesse espaço. Assim, o último ponto, valuation em geral. Tá barato? Tá caro? Assim, eu sei que deve ser difícil falar isso no mundo de venture capital. 2021, 20 para 21, acho que claramente as coisas estavam muito esticadas no mundo, né? Tudo muito exagerado. Aí veio o aumento dos juros no mundo e, enfim, teve muita correção. Como que tá hoje? Sim, em termos de valuation de maneira mais ampla. Não sei se dá para responder isso. Não, dá sim. Eu acho que assim, nos Estados Unidos, olhar primeiro lá, eu acho que se divide em dois. City of Two Tales. Você tem as startups AI e as demais startups. Todo mundo coloca AI no deck, mas tem as que não são puramente AI. Para as startups AI, você tem ainda você vê ainda valuations dessas startups exagerados. Não diria exagerados, mas altos. No máximo. Botou inteligência artificial no se você separa as startups nesses dois grupos e olha, você vai ver as que são AI, core AI, elas têm bastante dinheiro fluindo para elas e valuations altos, as outras ainda sofrendo muito. E essas outras que sofrem muito, sofrem também porque mesmo as Mag 7 no S&P, na Bolsa Americana, bombando, se você pega a small e mid cap de tecnologia, ainda está com os múltiplos amassados. Tá? Então, um outro caso não, mas em geral está amassado. Então, se a empresa quer ter o benchmark listada, está com múltiplo amassado, isso vai refletir em você e vai ou amassar teu valuation ou diminuir tua liquidez. E isso tem acontecido lá. Quando a gente vem para o Brasil... Qual que é a correlação com o Brasil? É alta? É alta, mas é mais com o segundo grupo. Né? Por quê? Porque tem poucas startups desenvolvendo, não que não tenha, mas são poucas as startups que estão desenvolvendo alguma coisa muito profunda em AI. A gente vê soluções muito inteligentes utilizando AI, mas não quer dizer que a startup seja AI. Ela muitas vezes está trazendo serviços de vários provedores, OpenAI, Gemini, né? Seja quem for. Então, acho que no Brasil a gente ainda vê os valuations amassados. Eu acho que eles têm espaço para expandir. Isso também muda de estágio para estágio. Tá? Eu chutaria que agora os valuations que estão um pouco mais machucados são as empresas um pouco maiores. Porque, curiosamente, que nem tem uma série muito divertida da HBO, tragicômica, que chama Silicon Valley. E num dos episódios alguém sugere ter um modelo de negócio e gerar receita, e aí o investidor anjo fala, de jeito nenhum, porque se a gente tiver receita, a gente vai ter múltiplo de receita, o nosso valuation vai cair, é melhor a gente não ter esses números. Mas de uma forma muito única, as empresas maiores e um pouco mais maduras, elas obviamente já começam a ser avaliadas por metodologias um pouco mais sólidas. Fluxo de caixa descontado, ou até mesmo múltiplo de price earnings, de lucro. E isso às vezes prejudica quem está nesse estágio. Tá? E quem está mais cedo ainda vende um pouco aquele sonho grande, aquela fé, e consegue até proporcionalmente valuations melhores. Valuation sempre vai ser menor de um seed, de um série A do que um série C, mas o série B, série C está mais machucado nesse momento. É incrível, né? Acho que tentando traduzir aqui um pouquinho do meu jeito de interpretar,
quando você não tem nada, não tem lucro, não tem receita, não tem porcaria nenhuma, você tem que inventar alguma métrica para avaliar a empresa. E às vezes era percentual do market share que vai conseguir, algo do gênero, né? Coisas esdrúxulas. Agora, a empresa que está mais madura, ela tem lucro, tem receita. Então, pô, você não precisa inventar. Você tem lucro ali. E aí vai para 10 vezes lucro, 20 vezes lucro, 30 vezes lucro. Você não consegue escapar muito da realidade. E aí você é comparado com empresas listadas. Sim, e você pode estar na crista da onda e ser uma empresa que tem pesquisa avançada em AI. Perfeito. Vai ser um múltiplo bem razoável de lucro, de receita, do que seja, mas ainda vai ter esse benchmark. Quando você está no começo, você não tem esse comp, né? Essa comparação. E é isso que permite, na verdade, essas empresas, num estágio inicial, receberem investimento. Valuation em estágios iniciais, eu posso dizer da forma que a gente olha, a gente não calcula quanto vale a empresa. A gente tenta entender se aquela empresa, com aquele time talentoso, com o mercado gigantesco do jeito que está, com o modelo de negócio que eles têm, se aquela empresa pode virar uma empresa que possa pagar o fundo inteiro de volta. Um daqueles exemplos como o Pismo que eu dei. Se ela for, a gente investe. Ah, não, ela não é, ela é metade disso. Ah, então a gente faz a metade do cheque e tal. Não, a gente não faz. Então, no fundo, você faz um teste para entender se essa empresa, se der certo, se ela pode pagar, se ela é grande o suficiente para pagar o fundo todo. Uhum. Então, a gente não precisa de um exercício científico, econômico, para calcular quanto vale exatamente essa empresa, e aí a gente entende se participa ou não. É muito mais, e aí sim, um salto de fé, de falar, bom, esse time é super talentoso, ambicioso, o problema é gigantesco, eles estão resolvendo de uma forma muito inteligente, e no estágio que a gente entra, né, sempre, está acelerando rápido. Pô, se ele seguir essa trajetória, ele pode ser uma empresa que paga o fundo todo. Então pronto, vamos investir. Show. Bom, Romero, obrigado pela gentileza de fazer esse papo. Pô, sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Pessoal, se você curtiu aí o episódio, comenta aqui, deixa suas sugestões. Nos siga aí nas redes, eu tô no LinkedIn, Instagram, como Samuel Ponsoni, me procura lá. Sigam os canais Market Makers, se inscreva aqui no vídeo e vejo vocês na próxima.